no chat. Não se esqueçam aqui, então, se inscrever no canal, dar o like e a gente vai começar a nossa aposta. Então, pessoal, como tudo que a gente faz aqui no Estratégia Média, a gente se baseia na engenharia reversa. Então, para fazer as apostas da prova discursiva, não adianta apenas eu olhar a engenharia reversa da prova discursiva. Eu vou mostrar ela para vocês. Mas eu também olhei a engenharia reversa, o que caiu na prova teórica, nos testes de múltipla escolha e também na prova prática, porque muitas questões acabam sendo adaptadas de uma prova para outra, né? Então, adaptar uma questão discursiva para uma estação ou uma estação para uma questão discursiva acaba acontecendo. Então, aí nos últimos anos, né, lembrando que cada ano a gente tem, né, variando entre ginecologia e obstetrícia, então, o que caiu de obstetrícia? 2022, 2 vezes, partograma e uma pielonefrite na gestante. 2020, uma malformação fetal, que você tinha que orientar ali em relação à conduta, interrupção da gestação, uma parte aí que envolvia também um pouquinho de aspectos legais. E 2017, sífilis na gestação. Então foi isso que caiu nas últimas discursivas de obstetrícia. Em 2023, na primeira prova, caiu vulvovaginite. Não sabemos aí se eles vão manter o padrão, talvez caia obstetrícia nessa prova 2023.2, beleza? E aí, revisando a prova prática, né, de obstetrícia, o que a gente teve nos últimos anos? Então, esse ano, diabetes gestacional, 2022, gestação indesejada, que também envolvia alguns aspectos legais, como na estação de malformação, sangramento de segunda metade, sangramento de primeira metade, uma estação meio aleatória, né, lipotímia na gestante, eclâmpsia e dengue na gestante. Então, esses foram os temas que apareceram aí na prova prática. Como existe esse intercâmbio, né, entre prova prática e prova discursiva, eu achei interessante a gente olhar. E quando a gente olha a engenharia reversa das questões de múltipla escolha, a gente tem aí infecções na gestação como um tema aí importante que se repete na prova discursiva, na prova prática, assistência ao pré-natal, síndromes hipertensivas e sangramentos, né? Sangramento de primeira, né? Mas também o sangramento de segunda metade. Então, as apostas, né? São sempre apostas, né? A gente não tem como garantir que a gente vai acertar. Mas eu vou falar aqui principalmente sobre 4 temas que eu acho bem importantes e que seria possível criar, né, uma questão bem completa, né, porque a gente tem que pensar que vai ser aquela questão com item A, B, C e D, né, então uma questão bem completa aí em algum tema, então vamos falar sobre alguns que eu aposto que podem aparecer em prova aí. Vamos começar falando de infecções congênitas e infecções na gestação, que é o tema que mais aparece na prova de múltipla escolha. E quando a gente fala de infecções congênitas, a gente tem várias, né, aí que a gente tem que abordar, mas com certeza, pensando em obstetrícia, sífilis e toxoplasmose são as mais importantes. Então, a gente vai fazer rastreamento para sífilis na primeira consulta, no terceiro trimestre, no parto ou em casos de abortamento, assim como a gente vai fazer para o HIV, o mesmo rastreamento. Hepatite B a gente só faz na primeira consulta, assim como hepatite C. Lembrando que hepatite C é uma novidade, né, do manual de alto risco que saiu ano passado, né, antes a gente não coletava. E a toxoplasmose a gente vai fazer na primeira consulta e se a paciente for suscetível, né, nunca teve contato com toxoplasmose, a gente repete a cada 1 ou 2 meses, né? Outras infecções congênitas a gente só vai pedir se a paciente tiver epidemiologia positiva, quadro clínico, né? Então, CMV, por exemplo, né? Rubéola a gente não pede de rotina, então são outras congênitas que não costumam ser avaliadas. E aí vamos começar falando de sífilis, né? Sífilis é um tema recorrente aí na prova do Revalida, é algo que teve uma explosão de casos de sífilis, né? E a gente acaba diagnosticando muitas vezes na gestação, porque a gente faz o rastreamento nas pacientes assintomáticas, então vamos lembrar como que funciona, né? Então, na gestação, a gente sempre vai tratar qualquer teste positivo, diferente de fora da gestação, que a gente aguarda a confirmação, aqui tem teste treponêmico positivo ou não treponêmico, a gente trata. Na dúvida, a gente trata, a não ser que a paciente tenha aí um antecedente de sífilis, né, já foi tratado, aí a gente vai depender do teste não treponêmico do VDRL, né. Então, veio o teste positivo, a gente vai fazer o tratamento com penicilina benzatina, é a nossa escolha, né. Se for uma sífilis recente,
que é aquela que aconteceu no último ano, então que engloba a sífilis primária, que é a úlcera, a sífilis secundária ou a latente precoce, que eu vou descobrir, por exemplo, a paciente tinha uma sorologia para sífilis 6 meses atrás, era negativo, agora é positivo, eu sei que foi nesse intervalo aí menor que um ano. Mas, na maioria dos casos, a paciente gestante vai ser aquela chamada sífilis de duração indeterminada, né? A gente não sabe quando ela contraiu. Então, a gente acaba usando as 3 doses de penicilina benzatina, né? Então, 2.400.000 uma vez por semana, né? Por 3 semanas, sempre a gente vai fazer o tratamento concomitante do parceiro e aí a gente faz a confirmação diagnóstica com o segundo teste. Mas eu já trato. Se no segundo teste eu vir que não é infecção, não confirmou, a gente suspende o tratamento. Se confirmar, aí a gente completa o tratamento com as doses que estão faltando. Beleza? E aí, importante lembrar que quando a gente fala de gestante, né, a gente tem que lembrar que a paciente tem uma sífilis em geral latente de duração ignorada, ela não tem sintomas, a gente faz a sorologia e vem positivo e a gente vai usar 7.200.000 unidades, né, fracionados em 3 semanas. Lembrando que houve uma mudança numa nota técnica do Ministério da Saúde de junho, a gente não sabe se isso vai aparecer na prova do Revalida, que o intervalo entre as doses é idealmente de 7 dias, mas não pode ultrapassar 9 dias. Se ultrapassar 9 dias, a gente tem que reiniciar o tratamento. E a paciente que é alérgica à penicilina tem que se dessensibilizar e a gente deve usar penicilina benzatina, é o único tratamento aí para a prevenção da infecção congênita. E aí, beleza, fiz o diagnóstico, né? Fiz o tratamento, como que eu vou considerar que o tratamento foi adequado? Então, tem que ser com penicilina benzatina, a paciente tem que começar o tratamento pelo menos 30 dias antes do parto, né? Então era terminar antes de 30 dias, hoje em dia é iniciar até 30 dias antes do parto. O esquema terapêutico tem que ser respeitado, se for sífilis precoce, 1 dose, se for sífilis tardia, 3 doses, a gente tem que respeitar, o intervalo tem que ser respeitado e a gente tem que ter queda dos títulos em pelo menos 2 diluições em 3 meses ou 4 titulações em 6 meses, né? Se a gente tiver queda de 2 diluições dentro de 6 meses, a gente ainda considera que é um tratamento adequado e a gente sempre tem que avaliar se tiver subida de títulos quanto ao risco de reinfecção e o parceiro tem que ser tratado para a gente não ter esse risco de reinfecção. E aí a gente vai monitorizar essa paciente, né? Lembrando que a monitorização pós-tratamento é com um teste não treponêmico, habitualmente o VDRL. O que a gente considera a resposta adequada? Se negativar, a sorologia. Se tiver queda de 2 diluições em 3 meses ou 4 em 6 meses, e aí isso é confuso no manual do Ministério da Saúde, porque ele fala que ainda assim, queda de 2 diluições em 6 meses na sífilis recente ou em 12 meses na tardia é uma resposta imunológica adequada, você não precisa fazer retratamento. Então, quais são as indicações de retratamento? Se não tiver essa queda de 2 diluições em 6 meses, né? Em 6 meses ou 12 meses na sífilis tardia. Se a gente tiver aumento de 2 titulações, então lembrar, né, que a titulação é sempre 2 vezes, então uma titulação 2 vezes, 2 titulações 4 vezes, e se a gente tiver recorrência ou persistência aí de sintomas clínicos, a gente deve retratar, né? E sempre pensar que, além de reinfecção, que claro é a primeira hipótese, a gente pode estar diante de uma neurosífilis, por isso que a paciente não está evoluindo, beleza? Então, sífilis na gestação, tem que lembrar, teste positivo igual a tratamento. Tratamento é com penicilina benzatina, tem que avaliar, se for precoce, 1 dose, se for tardia, 3 doses, né? Então, lembrar aí desses principais pontos sobre sífilis, porque pode aparecer na prova discursiva. Segunda infecção congênita que eu acho importante da gente falar, toxoplasmose, gera uma dúvida do caramba, eu sei quando vocês vão estudar nos fluxogramas, né? Então, idealmente a gente vai fazer a sorologia na paciente com menos de 16 semanas e a gente tem que saber interpretar a sorologia, que é o mais difícil aqui quando vocês vão fazer questões. Então, se a paciente for IgG positivo, IgM negativo, ela é imune. Não precisa fazer mais nada para essa paciente na gestação. Se ela tiver IgG e IgM negativos,
ela é suscetível, ou seja, eu tenho que repetir essa sorologia a cada mês ou a cada 2 meses. E aí, se ela tem IgM isoladamente positivo, o que eu faço? Entro com espiramicina e repito a sorologia em 2 semanas. Por quê? Porque tem 2 possibilidades, um falso positivo ou uma infecção muito aguda, né, que ainda não positivou IgG. Se vier IgG positivo, é infecção aguda. E aí, se for menor que 16 semanas, mantém espiramicina. Se for maior que 16 semanas, esquema tríplice. Enquanto se mantém IgM positivo sem positivar IgG, a gente suspende espiramicina, é só um falso positivo. Agora, quando vem os 2 positivos com menos de 16 semanas, qual que é a nossa indicação? Espiramicina, porque até que se prove, você não sabe se é uma infecção aguda ou uma infecção antiga, você vai fazer o teste de avidez. Lembra, teste de avidez não adianta fazer depois de 16 semanas. Por quê? Porque ele só garante que a infecção não aconteceu nos últimos 12 a 16 semanas, certo? E aí, se a avidez for baixa, significa que o IgG ainda não é ávido pela doença, pelo toxoplasma, porque a resposta é mais recente. Então, isso significa que a infecção é aguda. Já se a avidez for alta, isso significa infecção antiga, que aconteceu fora da gestação, a gente pode suspender a espiramicina. Lembrando que, atualmente, pelo Ministério da Saúde, a gente, após 16 semanas, para os casos suspeitos ou confirmados, a gente já faz o esquema tríplice, não usa espiramicina. O único caso que após 16 semanas a gente faz espiramicina é aqui, quando você só tem o IgM positivo, porque aí não é um caso suspeito, né? A gente ainda tem que investigar. De resto, passou de 16 semanas a esquema tríplice e se conseguir afastar a infecção, você acaba suspendendo. Lembrando que paciente com infecção aguda ou indeterminada, com menos de 16 semanas, então espiramicina, mais de 16 semanas esquema tríplice, sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico e, se tiver infecção aguda ou indeterminada, tem que investigar com a amniocentese após 18 semanas e a gente pode fazer a amniocentese até 32. Confirmou infecção fetal, o que a gente faz? Mantém esquema tríplice. Se não confirmou infecção fetal, é só infecção materna, aí a gente usa a espiramicina, porque a espiramicina impede a infecção fetal. O esquema tríplice é para tratar infecção fetal, tá? Então lembrar dessa diferenciação. Se não positivar, a gente não precisa manter o esquema tríplice, beleza? Então sífilis e toxo são as infecções na gestação mais importantes para a sua prova do Revalida e com certeza uma aposta boa aí para as discursivas do INEP. Então, falar aqui sobre mais 2 possibilidades, mas que eu acho que já são mais difíceis de aparecerem, a infecção pelo HIV na gestação, né? Então, fez teste lá no primeiro trimestre ou em qualquer momento, veio HIV positivo, é igual a tratamento, tá? A gente vai fazer terapia antirretroviral, não vai esperar nada. A gente vai entrar com tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Beleza? Então, esse é o esquema preconizado. Se a paciente usava algum tratamento prévio, a gente mantém a medicação e só adapta em caso de alguma resistência, enfim. E toda gestante tem que fazer genotipagem. Diagnosticou HIV, tem que fazer genotipagem. Por quê? Porque se tiver uma resistência, a gente tem que manejar essa resistência na gestação para evitar a transmissão vertical. Então, diagnosticou, isso é igual a CD4 e genotipagem. Coletou, não espero nada, entra com a TARV. TARV de escolha, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. E a gente tem esses esquemas alternativos aqui que a gente também pode usar na gestante. E aí um outro ponto importante quando a gente fala de HIV na gestação é lembrar da definição da assistência ao parto. Então, como que eu vou definir a via de parto? Quem vai mandar é a carga viral e ela tem que ser dosada depois de 34 semanas. Então, paciente com carga viral indetectável, não tem vírus, não detectou nada, não precisa de cuidado especial. Mantém a TARV habitual e o parto é de indicação obstétrica, preferencialmente por via vaginal. Opa, fiz carga viral, é detectável, mas menos do que 1000 cópias. O
que a gente vai fazer? AZT endovenoso, mais a via de parto é obstétrica. Agora, se eu tiver carga viral desconhecida ou acima de 1000, aí a gente não vai fazer parto por via vaginal, é parto cesariano eletivo com 38 semanas e AZT endovenoso. Então, HIV a gente tem que lembrar tanto sobre o tratamento, a terapia antirretroviral, como a condução em relação aí à via de parto e à assistência ao parto e ao uso do AZT. Beleza? E a última infecção congênita aí, que eu acho um pouco mais difícil de aparecer em prova, né? Eu acho um pouquinho mais de picuinha, é falar da hepatite B, né? Hepatite B não contraindica parto por via vaginal, o aleitamento é liberado, diferente do HIV, que o aleitamento é proibido, né? A gente vai inibir lactação. O RN vai fazer vacina e imunoglobulina até 12 horas após o parto. E em pacientes com alta viremia, né, que tiverem o HBeAg positivo ou a dosagem aí por PCR do vírus, né, do DNA, a gente vai fazer tenofovir no terceiro trimestre para diminuir a chance de transmissão vertical. Então, um fluxograma aqui para a gente lembrar. Faço HBsAg na primeira consulta. Se for não reagente, a gente vai vacinar se a paciente não for vacinada. Se for reagente, significa que a paciente tem o antígeno, aí a gente vai ter que avaliar se ela tem uma carga viral importante ou não para pensar aí na profilaxia com tenofovir ou não, beleza? Então, hepatite B eu acho que já é um pouquinho mais difícil de aparecer na prova, eu apostaria mais em sífilis ou em toxoplasmose, em alguma questão aí para vocês fazerem essa diferenciação. Já caiu sífilis, né, em questão discursiva da prova do Revalida, na prova prática, então eu acho que é um tema bem quente aí para vocês estudarem. Beleza? Então falamos aqui um pouquinho sobre infecções congênitas. Pessoal que está acompanhando aí pelo chat, se ficou alguma dúvida, manda a dúvida aqui, hein? Não se esqueçam. Não se esqueçam também de marcar aí a gente no Instagram, tirem uma foto da aula, marquem o @estratégiamed e o @papo de ginecologia para postar aí no Instagram, para vocês mostrarem que estão acompanhando aqui o nosso evento, beleza? Seguindo então aqui na nossa aposta, vou falar sobre sangramentos da segunda metade. Esse não é o tema mais relevante, sangramento de primeira metade cai mais e eu vou dar mais ênfase ao sangramento da primeira metade. Mas é importante você também estudar os sangramentos de segunda, porque são questões que podem dar desdobramentos do atendimento da puérpera, né? Então pode ser uma questão completa aí que vai aparecer na sua prova. Então, lembrar, o que é um sangramento da segunda metade da gestação? É um sangramento que acontece após 20 semanas de gestação. Habitualmente, eles acontecem muito mais no terceiro trimestre, mas hoje em dia a gente chama de sangramento de segunda metade. Quais as duas principais etiologias para os sangramentos de segunda metade? Duas: descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Esses são os principais e esses têm que estar na ponta da língua quando você for fazer a prova do Revalida. Então, bora começar falando um pouquinho do DPP. Então, o DPP, ele acontece quando a gente tem o descolamento da placenta antes do nascimento do bebê. Então, ainda com o bebê lá dentro da barriga, a placenta se descola. E isso tem que acontecer após 20 semanas de gestação. Como que essa paciente vai se manifestar? Sangramento, né? Afinal, é um diagnóstico de sangramento de segunda metade. E na prova, viu o paciente, segunda metade da gestação, com sangramento associado a dor abdominal e hipertonia. Guardem, hipertonia uterina, útero com aspecto lenhoso. Tem que pensar como primeira hipótese em descolamento prematuro de placenta. É um diagnóstico clínico, eu não preciso de exame, não precisa de ultrassom. Sangrou, depois de 20 semanas, está com hipertonia, é DPP. Ponto final, não precisa elocubrar, conduz como DPP. Mandaram aqui no chat, parto prematuro não seria uma causa? Parto não é diagnóstico diferencial de sangramento. Parto pode sangrar? Pode, mas aqui a gente está falando de um sangramento fora do habitual.
em uma quantidade fora do normal. Ah, pode ser um diagnóstico diferencial? Pode, mas aí a questão não vai ter como foco sangramento, vai ter como foco contração, né? Paciente que está com TPP vai ter contração. O sangramento não vai ser a queixa que vai levar ela ao pronto-socorro. O que vai levar ela ao pronto-socorro é a contração. Então, pode sangrar no TPP? Pode, mas aqui é quando a gente fala em diagnósticos diferenciais, DPP e placenta prévia, beleza? Então, seguindo aqui, quais são os principais fatores de risco para o DPP? Guardem síndromes hipertensivas, uso de drogas, principalmente cocaína e crack, e trauma abdominal, tá, pessoal? Então, viu que além da dor com sangramento, né, da hipertonia com sangramento, usou droga, usou cocaína, ou é hipertensa, tem pré-eclâmpsia, ou teve um trauma abdominal, opa, DPP. Primeira coisa que tem que vir à cabeça. E aí, qual que vai ser a minha conduta no DPP? Fiz o diagnóstico é clínico. Eu vou tocar a paciente. Por quê? Porque se é DPP, o toque importa. Por quê? Porque ele define via de parto, né? Então, duas coisas que você vai fazer no exame físico. Escutar BCF e fazer toque, se a sua hipótese é de DPP. Por quê? Se tiver BCF positivo, beleza, gestação viável. Toco. Tem dilatação? Tá para nascer? Via de parto mais rápida, via vaginal. Opa, não, tá com 4, 5, 6, 7, até 8, 9 centímetros, não vai nascer nos próximos 20 minutos? Cesárea. Então, qual que é a conduta no DPP? Toco, tem dilatação? Rompo bolsa. Amniotomia. Por quê? Porque fazer amniotomia reduz a pressão intrauterina, melhora o prognóstico fetal e diminui a chance de fazer coagulação intravascular disseminada. Rompi a bolsa, agora vou partir para a conduta obstétrica. Via de parto mais rápida, habitualmente cesárea, mas se o parto vai acontecer iminentemente, aí nos próximos 15 a 20 minutos, posso tentar por via vaginal. Opa, pus lá, não tem BCF, feto morto. Feto morto me autoriza a tentar um parto por via vaginal em até 6 horas, tá? Então, feto vivo, se não vai nascer imediatamente, cesárea. Feto vivo, vai nascer agora, nos próximos 15 a 20 minutos, pode tentar por via baixa. Feto morto, com a mãe estável, obviamente, porque se a paciente estiver instável, é sempre parto pela via mais rápida, né? Então, feto morto com mãe estável pode tentar por via vaginal. Beleza? Então guardem, sangrou na segunda metade, tem hipertonia, igual a DPP. Beleza? Bora para o nosso segundo diferencial, placenta prévia. Placenta prévia, então como que a paciente vai se manifestar? Sangramento. Geralmente vermelho vivo e no DPP com coágulo, esquece, sangrou. Só que aqui é um sangramento indolor, não tem dor. Então, se não tem dor, não é DPP. Primeira coisa, beleza? E aí você tem que lembrar dos outros Is da placenta prévia. Intermitente, então geralmente essa paciente tem sangramentos ao longo da gestação. Indolor, é um sangramento imotivado, a paciente não tem aí um fator de risco, um trauma, um pico hipertensivo, né? E a gente vai fazer o diagnóstico da placenta prévia com o exame de imagem. Não dá para fazer diagnóstico clínico. Então, tem esse quadro clínico suspeito, o que eu vou fazer? Ultrassonografia para avaliar a posição da placenta. E como que eu defino placenta prévia? É a placenta que recobre o orifício interno do colo. Então, ela está sobre o orifício interno do colo. Então, ela pode ser centro total, se cobre tudo, ou centro parcial. Se ela não recobre o orifício, não é mais chamado de placenta prévia. Placenta de inserção baixa é outra coisa, tá? E aí, essa paciente não deve ser tocada. Então, sangrou. Você acha que é placenta prévia? Não toca. Sangrou. Você fez o diagnóstico clínico de DPP? Toca, porque isso vai mudar a sua conduta. Então, aqui, sangrou, acha que é placenta prévia, você vai fazer ultrassom e avaliar o posicionamento da placenta. Coisas que podem te ajudar a pensar em placenta prévia. Fatores de risco. Então, placenta prévia anterior, cesárea anterior, gestação múltipla, mas principalmente cesárea anterior. Só uma dúvida que surgiu aqui no chat. Só faz amniotomia se for fazer parto vaginal? Negativo. A amniotomia é para melhorar o prognóstico materno e fetal.
mesmo que você vá fazer cesariana, primeira coisa que você faz no DPP é a amniotomia, tá? No DPP, placenta prévia, nem tocar, a gente vai tocar. E na placenta prévia, qual que é a conduta? Se for diagnosticado ambulatorialmente, parto aí por volta do termo, 36, 37 semanas. Se você tiver trabalho de parto não inibível, alteração de vitalidade, instabilidade hemodinâmica, cesárea de emergência. Lembrando que é contraindicação absoluta a parto vaginal. Tem uma placenta aqui na frente do canal de parto, não tem como nascer por baixo. Então é contraindicação absoluta, tá? E sempre que eu tenho uma placenta prévia, eu tenho que avaliar a possibilidade de acretismo, que é a invasão placentária que ultrapassa decídua basal. E aí, nesse caso, a gente sempre tem que avaliar porque é um fator de risco. Beleza? Acho que surgiu mais dúvidas. No caso da placenta prévia, ultrassom transvaginal, pode fazer, mas não é igual um toque, ultrassom transvaginal, porque para ver a placenta é o ideal, tá? A Ana perguntou. E o Disleides, para o diagnóstico de placenta prévia, a ultrassonografia que se faz é transvaginal? Transvaginal, a mesma pergunta. Wilfredo, hemorragia da segunda metade é uma das causas mais importantes de mobilidade, acho que é mortalidade, né, Wilfredo, que você quer saber. No Brasil, primeira causa de mortalidade materna, síndrome hipertensiva. Segunda causa, sangramentos, tá? E aí vai entrar hemorragia pós-parto, sangramento de segunda metade, tá? Mas é uma grande causa de morbimortalidade materna, tá bom? Beleza? Placenta prévia. Agora eu vou falar de outras causas menos importantes. Eu quero que vocês gravem, tatuem aí na cabeça placenta prévia e DPP. Vamos falar de outros diagnósticos diferenciais mais incomuns. Então, um deles é a rotura uterina. Então, rotura uterina, em geral, a gente não quer diagnosticar quando rompe. A gente quer diagnosticar a iminência de rotura. E como que a gente vê a iminência de rotura? Sinal de Bandelfrommel. Então, a gente tem o útero em ampulheta, né? A paciente faz esse traço no meio da barriga porque ela tem um estiramento do segmento e um estiramento dos ligamentos redondos. Por que isso ocorre? Geralmente, a paciente tem alguma cicatriz uterina prévia, entra em trabalho de parto, existe um risco aí de romper o útero, né? E aí, identifiquei a iminência de rotura, encaminha a paciente para cesariana, imediatamente. Opa, rompeu. Como que eu vou saber que rompeu? Geralmente, a paciente vai começar a ter sangramento, vai instabilizar, o feto vai ter bradicardia, porque abriu o útero, e a apresentação que estava lá no canal vaginal, no colo, vai subir, porque pensa que abriu, rasgou o útero. Então, o bebê vai sair e às vezes você consegue palpar partes fetais. Qual que é a conduta se o útero romper? Estabiliza a paciente, faz a cesárea, tira o bebê e corrige a lesão. Beleza? Então, geralmente, como que eu sei que rompeu? A dor melhora, porque rompeu. O bebê fica bradicárdico, a mãe instabiliza, começa a sangrar e a apresentação sobe e você pode palpar no abdômen. Beleza? Rotura uterina, aí geralmente vai ter uma paciente que tem uma cesárea prévia, 2 cesáreas prévias e que está em trabalho de parto, ou uma miomectomia prévia e entrou em trabalho de parto, então cicatriz uterina é o principal fator de risco. Beleza? E aí a última que eu vou falar para vocês é a rotura de vasa prévia, algo mais raro. Então, em algumas pacientes, os vasos placentários, ao invés de passarem pelo cordão e se inserirem no disco placentário, né, que é o normal, então eu tenho uma placenta aqui e o cordãozão bem aqui no meio. Acontece, às vezes, dos vasos passarem pela membrana amniótica. Imagina vaso no meio da membrana. O que acontece? Quando essa bolsa romper, esses vasos vão romper. E aí a paciente vai ter um sangramento. Só que esse sangramento não é um sangramento materno, é um sangramento fetal. Então, em geral, é um sangramento que acontece depois da rotura de bolsa, associado a bradicardia e sofrimento fetal, né? Então, é uma coisa bem mais rara de acontecer, mas pode acontecer. Identificou vasa prévia, a conduta é cesárea de emergência. Beleza? Vasa prévia é mais raro. Então, eu quero que vocês guardem DPP e placenta prévia. Beleza? Vamos ver se surgiu dúvida aqui. O pessoal perguntando se vai ficar disponível a aula. Vai ficar disponível, tá? Então, fiquem tranquilos que a aula vai ficar disponível. Qual a relação de hipertensão com essas hemorragias? O Wilfredo está perguntando.
Hipertensão tem relação com DPP. Por quê? Porque pico hipertensivo pode fazer descolamento de placenta. Ter um pico hipertensivo é um fator de risco para a placenta se descolar. Você vai ter uma alteração vascular e pode descolar e a paciente sangrar. É no DPP, não tem nada a ver com a placenta prévia, não é nas hemorragias de segundo. É no DPP que a hipertensão é um fator de risco, então não confunda, tá? E o que eu falei é, a principal causa de morte materna no Brasil é complicação de síndrome hipertensiva. Estou falando de eclâmpsia, estou falando de emergência hipertensiva, não estou falando de sangramento, tá? E a segunda causa são as hemorragias, beleza? Não confunda. Leonardo, vamos lá. Na DPP, as membranas sempre se rompem se o feto estiver vivo? Sim. Conduta no DPP é romper bolsa e resolver a gestação. Ponto. Beleza, Leonardo? Bora, pessoal. Então, já que eu falei que síndrome hipertensiva é a principal causa de morte materna no Brasil, não tem como eu não usar aí como uma aposta para a prova do Revalida, né? É um tema super importante, beleza? Então, bora falar de síndromes hipertensivas e aqui eu vou falar das síndromes gestacionais, tá? Não vou falar de hipertensão crônica. Então, os distúrbios hipertensivos na gestação vão se dividir em duas partes. Aqueles que aparecem depois de 20 semanas e antes de 20 semanas. Por quê? Porque se a pressão se apresentar antes de 20 semanas, ela não é da gestação. Ela é um diagnóstico prévio à gestação. Por quê? Porque as síndromes hipertensivas gestacionais têm relação com invasão placentária, que vai acontecer por volta de 16 a 20 semanas. Então, para falar em síndrome hipertensiva gestacional, a gente está falando da hipertensão que aparece depois de 20 semanas. E a gente vai dividir em dois grandes grupos, a hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia, que eu vou mostrar para vocês como a gente vai diferenciar. E como complicações possíveis da pré-eclâmpsia, a gente pode ter a eclâmpsia, a síndrome HELP e, inclusive, em pacientes que já eram hipertensas crônicas, sobrepor a pré-eclâmpsia. Beleza? Então vamos lá falar para definir o que é cada uma delas, tá bom? Só eu acho que surgiu uma dúvida aqui no chat. Bebê GIG pode ser fator de risco para rotura? Não é um grande fator de risco, é um fator de risco mais para trabalho de parto prematuro e para rotura de membranas, tá? Se a paciente não tem cicatriz prévia, Daniel, muito difícil você ter rotura com bebê GIG, tá? Natália, na placenta prévia, faz internação mais tocólise em algum caso? Sim. Se a paciente tem menos de 34 semanas, tá sangrando, tá estável, o bebê tá bem e é por placenta prévia, inibe o trabalho de parto prematuro, faz tocólise e faz corticoide. Tá? Acima de 34, resolve, beleza? Acho que eu não tinha falado isso para vocês, então ótima pergunta, Natália. Placenta prévia, antes de 34, se está em trabalho de parto, inibe e faz corticoide. Antes de 34, está sangrando, mas está estável e não é trabalho de parto, observa. Acima de 34 é sempre conduta resolutiva, tá? Não vale a pena esperar. E se a paciente não estiver sangrando, a gente resolve com 36, 37 semanas. Beleza, Natália? Qualquer dúvida você manda aqui. Então, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia são as síndromes hipertensivas da gestação. Então, a definição delas é elevação dos níveis pressóricos depois de 20 semanas de gestação e que desaparecem até 12 semanas após o parto. E aí, como que eu vou diferenciar uma pré-eclâmpsia de uma hipertensão gestacional? Na hipertensão gestacional, eu tenho PA acima de 140/90, que vai normalizar após o puerpério, e essa paciente não tem nem proteinúria e nem lesão de órgão-alvo. Então, subiu a pressão depois de 20 semanas, não tem proteinúria, não tem lesão de órgão-alvo, é hipertensão gestacional. Ao passo que subiu a pressão depois de 20 semanas, tem lesão de órgão-alvo e ou proteinúria e ou disfunção uteroplacentária, que pode ser alteração de vitalidade, restrição de crescimento, isso é pré-eclâmpsia. Então a diferença é que na pré-eclâmpsia, além da elevação de pressão, eu tenho que ter um dos 3 comemorativos. Beleza? Então é assim que eu diferencio pré-eclâmpsia de hipertensão gestacional. A conduta é basicamente a mesma, né? Então, lembrar aqui dos critérios diagnósticos, então,
para pré-eclâmpsia, tem que ter hipertensão, tem que ter proteinúria ou disfunção de órgão-alvo, que pode ser o quê? Plaquetopenia, elevação de DHL, alteração de enzimas hepáticas, insuficiência renal, edema pulmonar, sintomas neurológicos e ou disfunção uteroplacentária, que pode ser restrição de crescimento, alteração de Doppler ou óbito fetal. Beleza? Então fiz o diagnóstico da pré-eclâmpsia, eu vou ter que diferenciar agora. Então, cheguei que é pré-eclâmpsia. Agora eu preciso saber, é pré-eclâmpsia com sinais de gravidade ou sem sinais de gravidade? Então, se a paciente tiver pressão abaixo de 160 por 110 e não tiver nenhum sinal ou sintoma relevante de lesão de órgão-alvo, é uma pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Geralmente é aquela paciente que tem proteinúria e elevação de pressão, só. Já se a paciente tem pressão acima de 160 por 110 ou lesão de órgão-alvo ou disfunção uteroplacentária, é uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, né? Então, quais são os sintomas e sinais de gravidade? Então, os mesmos que para fazer o diagnóstico, né? Então, pressão acima de 160 por 110, iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia, insuficiência renal, síndrome HELP, edema pulmonar e dor torácica. Esses são os sinais de gravidade. Tem algum desses sinais, é pré-eclâmpsia grave. Pô, professor, mas por que é importante diferenciar o que é grave do que não é grave? É importante porque isso vai mudar a conduta, né? E eu mais adiante vou mostrar para vocês como que a gente vai tratar cada um desses casos. Então, a pré-eclâmpsia grave é manejada de uma outra maneira, beleza? Se surgir alguma dúvida, mandem aqui no chat, hein, pessoal? Não fiquem aí com dúvidas, certo? E a eclâmpsia, né? Pô, professor, falou de pré-eclâmpsia, mas e o que é a eclâmpsia? Então, a eclâmpsia é aquela paciente que convulsiona por conta do quadro hipertensivo. Então, ela tem convulsões tônico-clônicas generalizadas na ausência de outras causas. Então, uma paciente convulsionou na gestação, até que se prove o contrário, é eclâmpsia. A não ser que ela já tenha diagnóstico de epilepsia, blá, 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 blá. Convulsionou, tá grávida, depois de 20 semanas, é eclâmpsia, tá? Geralmente, antes de convulsionar, a paciente tem um quadro premonitório, que a gente chama de iminência de eclâmpsia. Ela tem cefaleia, turvação visual, epigastralgia, né? Então ela tem ali escotoma, cefaleia, epigastralgia, geralmente associada a uma elevação de pressão. Isso, essa tríade, a gente vai chamar de iminência de eclâmpsia, que a rigor a gente vai manejar igual a uma eclâmpsia. Por quê? Porque se eu não tratar, essa paciente vai convulsionar. Então é um quadro que antecede a eclâmpsia. Então é um quadro super grave, beleza? Outro quadro grave da pré-eclâmpsia, uma complicação da pré-eclâmpsia, síndrome HELP. Então ele é um acrônimo, né, de HELP, né? Então H para você lembrar de hemólise, EL para lembrar de elevação de enzimas hepáticas e o LP do inglês low platelet, plaquetopenia. Pela fisiopatogenia da pré-eclâmpsia, a paciente pode desenvolver essas alterações laboratoriais. E se ela tiver todas essas alterações laboratoriais, hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia, a gente está diante de uma síndrome HELP, que é um sinal de gravidade da pré-eclâmpsia que a gente vai ter que manejar como um quadro grave. Como que eu faço o diagnóstico? DHL acima de 600, presença de esquizócitos, aqui é OU, tá? Bilirrubina acima de 1,2, aptoglobina menor que 25. TGO e TGP acima de 70, plaquetas abaixo de 100 mil. Tenho todos os polos da HELP, eu vou dar esse diagnóstico e vou manejar como um quadro grave. Beleza? E um outro detalhe que vale a pena a gente mencionar é o quadro de pré-eclâmpsia sobreposta. Pô, professor, o que é isso? Então, a paciente antes de 20 semanas já tinha o diagnóstico de hipertensão crônica, ou de antes da gestação, ou elevou pressão lá com 10, 12 semanas, isso não é pressão da gestação, isso é hipertensão crônica. Aí, depois de 20 semanas, ela começa a ter
aumento dos níveis pressóricos. Aí você fala, poxa, será que é por conta da própria doença de base? Mas aí você vai lá e vê que ela tem piora da pressão e proteinúria ou lesão de órgão-alvo ou disfunção uteroplacentária. E aí ela está sobrepondo aquela hipertensão crônica que ela já tinha, uma pré-eclâmpsia. E isso também é um quadro grave, beleza? Então, lembrar que também existe a possibilidade das duas doenças se somarem, porque a fisiopatologia das doenças é diferente, beleza? E a conduta, né? A conduta que é o mais relevante aí para a gente pensar em prova. Então, vamos começar falando da pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Então, aquela paciente que só tem proteinúria e uma pressão abaixo de 160 por 110. O que eu vou fazer? Pré-natal de alto risco, dieta normal e reduzir a atividade física, porque o estresse pode aumentar. Controle pressórico e o parto por volta das 37 semanas. Se a paciente com mudanças de estilo de vida mantiver níveis pressóricos acima de 140 por 90, eu vou entrar com medicação. Quais as medicações? Primeira linha, metildopa. Segunda linha, bloqueador do canal de cálcio, nifedipino e elodipino, e a gente também pode usar metoprolol. A gente tem que manter uma PA diastólica de, no mínimo, 85. Por quê? Porque se eu baixar muito a pressão, eu posso fazer hipofluxo placentário, e eu não quero. E toda paciente com pré-eclâmpsia, sem gravidade, eu tenho que periodicamente investigar disfunções de órgão-alvo com exames, né? Então, esses são os exames que a gente vai solicitar. Lembrando que placenta é órgão-alvo na gestação. Então, avaliar a vitalidade fetal faz parte da avaliação dos órgãos-alvo. Beleza? E aí, a paciente que tem sinais de gravidade. Então, seja eclâmpsia, iminência de eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia só com sinais de gravidade, por exemplo, uma alteração laboratorial. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sulfato de magnésio, mesmo que eu não vá resolver a gestação. Por quê? Porque essa é uma paciente potencialmente grave para evoluir para eclâmpsia. Então, primeira coisa é sulfato. E se naquele momento ela tiver uma pressão arterial descontrolada, então faço sulfato, mantenho uma pressão acima de 160 por 110, eu vou fazer controle da hipertensão arterial e aqui com medicações de ação rápida, hidralazina endovenosa, nifedipino por via oral, beleza? São essas duas medicações que a gente vai usar. Acho que surgiu uma dúvida aqui. O valor de creatinina varia. Eu não tenho certeza, Thalita, se no manual de alto risco do Ministério da Saúde de 2022 é 1 ou 1.1, tá? Mas acho muito difícil que a prova te traga um valor limítrofe, tá? Mas eu não lembro, não tenho certeza absoluta se é 1 ou 1.1, porque a nossa referência aqui é o manual do Ministério da Saúde, beleza? Então eu não tenho certeza. Eu acho que 1.1 é para outras referências, para o manual é 1, tá? Então, só essa dúvida eu não tenho certeza, tá? Para te responder. E aí, beleza, por que eu faço sulfato de magnésio? Porque o sulfato de magnésio é a droga de escolha para prevenção e tratamento de convulsões eclâmpticas, tá? Então, o anticonvulsivante. Só para responder, Sandra, a atualização recente não é do Ministério da Saúde, tá, Sandra? Atualização recente não é do Ministério da Saúde, tá? É Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, para vocês, essa atualização não serve, tá? O que vocês têm que usar para a prova é o Manual de Obstetrícia de Alto Risco do Ministério da Saúde de 2022. Não entrem na confusão de usar essa atualização. Isso ainda não foi publicado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, não confundam, tá? Então, fiquem atentos aí, porque essa atualização, ela pode não ser cobrada na prova para vocês, tá? Essa é uma atualização que não é do Ministério da Saúde, tá? Então, fiquem ligados. Então, sulfato de magnésio a gente vai fazer na pré-eclâmpsia grave, na iminência de eclâmpsia, na eclâmpsia e na síndrome HELP. Essas são as indicações de sulfato. E aí, vamos lá, né? Lembrar que na pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, primeira coisa é sulfato de magnésio. E a gente tem que lembrar que fissulfato tenho que avaliar reflexo patelar, frequência respiratória e diurese com sondagem. Por quê? Porque essa paciente pode intoxicar e fazer uma depressão
respiratória. Então, se ela tiver frequência respiratória abaixo de 16, diurese menor do que 25 ml por hora, reflexo patelar ausente, eu suspendo o sulfato e administro o gluconato de cálcio, né, que é o antídoto para o sulfato. Então, sempre tem que monitorizar a paciente em relação a isso quando eu faço sulfato. E se depois que eu fiz o sulfato, a paciente mantém pressão acima de 160 por 110, a gente vai tratar com hidralazina EV ou nifedipino VO, beleza? Então, lembrem-se aí que é nifedipina e hidralazina. Pessoal, o Daniel tá falando, a prova, vocês têm que seguir o que é referência bibliográfica. Não entrem na loucura de, banca isso, nota de corte. Vocês têm que se basear naquilo que no edital está escrito como referência bibliográfica. Referência bibliográfica é o Manual do Ministério da Saúde. Manual do Ministério da Saúde de Alto Risco é de 2022, tá? Então, vocês vão usar essa referência para a prova, beleza? É isso que vocês têm que usar, tá? É a referência da prova, do edital. Não fica elocubrando. Sigam o que está no edital, beleza? E a conduta obstétrica, né? Quando que eu tenho que resolver a gestação? Em geral, na síndrome HELP, na iminência de eclâmpsia, na eclâmpsia, no DPP, né? Então, nesses quadros a conduta é resolutiva, né? Então, quadros aí que a mãe ou o bebê vão morrer se a gente não resolver, né? Então, na pré-eclâmpsia grave, em que a paciente não tem iminência, não tem eclâmpsia, se for maior que 34, sempre vai resolver. Maior que 34 semanas sempre vai resolver, tá? Entre 34 e 37, em geral, você vai resolver, né? E entre 23 e 34, conduta expectante pode tentar fazer corticoide. Isso eu estou falando de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Não estou falando de eclâmpsia nem de iminência, porque iminência e eclâmpsia são resolução, tá? Na hora, independente da idade gestacional, tá? Então, na pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, droga de escolha, sulfato de magnésio, ponto, tá? Se a pressão mantiver acima de 160 por 110, hidralazina e nifedipina. O foco, quando eu estou com uma emergência, é a mãe. Depois eu vou avaliar a vitalidade fetal. Então, se for entre 24 e 34 e estabilizar, mantenha a gestação. Entre 34 e 37, habitualmente é resolução, mas a gente pode até individualizar. Diferente da eclâmpsia e da iminência. Aqui é resolução, porque a paciente vai morrer ou vai ter complicação se eu não resolver. Então, convulsionou ou teve iminência de eclâmpsia, sulfato, controle pressórico, resolução. Ponto. Tá? Então, se for iminência de eclâmpsia, se for eclâmpsia é sulfato, controle pressórico, resolução. Beleza? Vamos ver que surgirão dúvidas. Sempre inicio com sulfato e só se a PA não melhorar eu administro hidralazina? Exatamente, Noelma. Por quê? Porque o sulfato de magnésio ele é hipotensor, apesar de não ser essa a ideia que eu estou usando. Eu estou usando para proteger convulsão, mas ele pode baixar a pressão e eu não quero baixar muito a pressão. Então eu faço sulfato, reavalio em 15 a 30 minutos, se mantiver acima de 160 por 110, faço hidralazina e eu não posso baixar muito essa pressão. Por quê? Porque eu posso fazer hipofluxo placentário, tá? Janete, a dose de sulfato é para as convulsões maternas, serve como neuroprotetor fetal? Janete, neuroproteção fetal a gente faz só até 32 semanas, né? Então, trabalho de parto prematuro, faço sulfato de magnésio até 32 semanas para neuroproteção fetal. É o mesmo esquema, tá? Mas não vai servir para nada se o bebê tiver mais de 32 semanas, tá? Então não confunda. Então, no TPP, menos de 32, sulfato de magnésio, aí é para neuroproteção. A dose é parecida, o esquema é o mesmo? É, mas aqui eu estou pensando em proteger a mãe, não tem nada a ver para o bebê, tá? Professora de ginecologia... A AS vai ser indicada em quais casos? Vai ser indicado quando a paciente tiver alto risco para pré-eclâmpsia, tá? Alto risco para pré-eclâmpsia. Então, você vai avaliar fatores de risco da mãe e ver
Se ela tiver fatores de risco, você entra com AS para profilaxia entre 12 e 16 semanas, beleza? Tá? Então, assim, a atualização, gente, vocês estão aí com a atualização. A atualização aconteceu, a atualização foi dada, pode aparecer em prova? Pode, mas o que a gente tem, esse manual não é do Ministério da Saúde. Vocês conhecem a banca do Revalida, vocês têm que seguir o que está no edital. Pode ser que dê a louca neles e eles cobrem? Pode, mas aí a gente vai alegar o que está no edital. O que está no edital é o manual do Ministério da Saúde de alto risco, beleza? A gente tem que dar tudo para vocês, mas a gente tem que focar naquilo que vai cair na prova, naquilo que é o que está no edital, beleza? Fechou. Alguém mandou quando eu tratar com metotrexato, ainda não chegamos nessa parte. Ainda não falei de gestação ectópica. Sulfato de magnésio mais nifedipino pode provocar hipotensão de difícil controle? Pode. Por isso que a gente só vai fazer se a paciente mantiver níveis pressóricos altos em vigência do sulfato, tá? A S-cálcio deve ser iniciado até 16 semanas? Sim, se a paciente tiver alto risco para pré-eclâmpsia. Se ela não tiver alto risco para pré-eclâmpsia, não existe indicação de suplementação com AS, tá bom? Bora lá, pessoal. Então, último tema aqui das nossas apostas. Vocês ficam muito ansiosos, vocês ficam muito nervosos, querendo descobrir, adivinhar coisa. Foquem em estudar, pessoal. Foquem em estudar. Não foquem em tentar descobrir o que a banca vai cobrar, o que o INEP vai criar de nova situação. Foquem, estudem para a prova, pessoal. Bora falar de sangramento de primeira metade, que cai mais do que sangramento de segunda metade. Não. Alguém falou nifedipino só até 32? Não, sulfato de magnésio para neuroproteção. Nifedipina na crise hipertensiva, não tem nada a ver, não confunda, tá? Não confunda, não confunda. Por favor, não sei quem mandou, a Macley, não confunda, nifedipino até 32 semanas. É sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, não tem nada a ver com síndrome hipertensiva. Não baguncem o coreto, não confundam as coisas, beleza? Então, bora falar de sangramento de primeira metade. Então, quando a gente fala de sangramento de primeira metade, 3 possíveis diagnósticos diferenciais: abortamento, gestação ectópica, doença trofoblástica gestacional. Esqueçam isso aqui é a raridade. Para a prova do Revalida, cai até mais gestação ectópica do que abortamento, tá? Gestação ectópica não é a principal hipótese diagnóstica num sangramento de primeira metade. A principal hipótese é de um abortamento e as suas variações. Mas a prova do Revalida gosta bastante de cobrar gestação ectópica. Trouxe aqui até a diferença. 62% das questões são sobre gestação ectópica, tá bom? Então, seguindo aqui, mas vamos falar do que é mais comum, vamos falar de abortamento, né? Então, lembrar qual que é a definição de abortamento. Então, uma perda gestacional que acontece até 20 ou 22 semanas, isso não é muito consenso na literatura, e o peso tem que ser menor do que 500 gramas. Então, é E, menos de 20 a 22 e menos de 500 gramas. Essa é a definição de abortamento. Como que eu vou fazer o diagnóstico clínico do abortamento? Se é um aborto completo, um aborto incompleto, se é um aborto retido, avaliação clínica, anamnese, exame físico e ultrassonografia transvaginal. O exame de certeza para saber se é abortamento completo ou incompleto é o ultrassom transvaginal. Beleza? E aí, isso é um ponto muito importante para a prova. Esses 2 parâmetros vão dar diagnóstico de gestação não evolutiva e vocês não precisam repetir o exame para ter certeza. Quais parâmetros? Fiz o ultrassom, embrião maior do que 7 milímetros, sem BCF é gestação não evolutiva, maior ou igual. Tem 8 milímetros, tem 7 milímetros, eu não vi a atividade cardíaca, essa gestação não vai evoluir, não precisa repetir exame. Saco gestacional, não vi embrião, e o saco gestacional tem mais do que 25 milímetros, maior ou igual a 25 milímetros, isto é uma gestação anembrionada, gestação não evolutiva. Não precisa repetir exame, esses parâmetros são bem importantes aí para vocês guardarem, beleza? Guardem esses 2 parâmetros. E aí,
a gente vai ter que diversificar aí as formas clínicas, né, do abortamento. Se é uma ameaça de abortamento, se é um abortamento inevitável, um abortamento completo, incompleto, retido ou infectado, porque isso vai definir a conduta. E aí aqui eu vou dar um passo a passo para vocês raciocinarem no sangramento. Então, pintou uma paciente com menos de 20 semanas, com um sangramento, vou fazer a avaliação. Então, primeira coisa, exame físico. Se o colo estiver pérvio, isso é um abortamento inevitável. Colo pérvio no início da gestação é igual a abortamento inevitável. Não precisa de mais nada, é abortamento inevitável. Mas o abortamento inevitável pode ser um abortamento em curso, pode ser um abortamento completo, um incompleto, eu vou precisar do ultrassom para ter certeza, tá? Colo tá impérvio, pode ser uma ameaça de abortamento, pode ser um aborto retido, pode ser um abortamento completo, né? Porque a gente pode ter colo fechado porque já eliminou tudo. Então, fiz o ultrassom, colo tá impérvio e eu tenho um eco endometrial menor do que 15 milímetros, então fininho, abortamento completo, tá? Desde que eu já soubesse que tinha uma gestação lá, tinha um ultrassom prévio, né? Porque pode ser uma gestação inicial que ainda não viu imagem. Beleza, a gente vai falar disso na ectópica. Se o colo tiver pérvio e eu fizer ultrassom e a espessura endometrial for maior do que 15 milímetros, aqui ó, espessura endometrial, abortamento incompleto. Então, para diferenciar um abortamento completo do incompleto, só com ultrassom. Não tem como diferenciar clinicamente. Beleza? Mas aí eu fiz ultrassom e tem saco gestacional. O que eu tenho que ver? Opa, é uma gestação que ainda está muito no comecinho e por isso que eu não vi embrião, ou é uma gestação anembrionada? O que eu vou usar de parâmetro? Que eu acabei de falar para vocês, a medida do saco gestacional. Se o saco gestacional for maior do que 25 e eu não vir embrião, eu estou diante de uma gestação anembrionada. Se o saco gestacional for menor do que 25 milímetros, pode ser uma gestação incipiente. Ainda não deu tempo do embrião aparecer, preciso repetir o ultrassom. Agora eu fiz o ultrassom, tinha saco gestacional, tinha embrião. O que eu tenho que avaliar? Esse embrião tem BCF ou não tem BCF? Se ele tem BCF e a paciente está sangrando, isso é uma ameaça de abortamento. Uma ameaça de abortamento. Então, tem embrião, tem BCF, paciente está sangrando, ameaça de abortamento. Ah, tem embrião, não tem BCF, mas o embrião está lá dentro, é um abortamento retido. Lembrem-se do corte. CCN maior do que 7 milímetros, sem BCF, é abortamento retido, tá? Então, lembrem-se aí. O que eu vou ver? Primeiro, tem saco gestacional ou não tem? Depois eu vou ver, tem embrião ou não tem? E depois, tem BCF ou não tem? E aí eu vou pensar nas formas clínicas do abortamento. Lembrem-se, eu vou falar isso na ectópica, que existe um valor discriminatório para eu começar a ver imagem intrauterina numa gestação tópica. Então eu vou falar para vocês, a partir de um beta-HCG sérico quantitativo acima de 3.500, obrigatoriamente eu tenho que ver imagem intraútero. Se tiver abaixo de 3.500, aí vai depender. Aí a gente vai avaliar se é uma gestação incipiente ou se é uma gestação ectópica. Beleza? Pessoal do chat, se quiserem mandar dúvidas sobre abortamento, mandem, porque agora eu vou passar para a segunda causa de sangramento de primeira metade, eu vou falar de gestação ectópica. Fiquem à vontade aqui para mandar as dúvidas no chat, beleza? Porque a gente vai para a segunda causa de sangramento de primeira metade, que é a gestação ectópica. E o que é uma gestação ectópica? É uma gestação fora da cavidade corporal do útero. Habitualmente, em 95 a 97% dos casos, ela vai se implantar na tuba uterina, né? Em 70 a 80% das vezes, essa gestação tubária é na região da ampola, região mais dilatada da tuba, beleza? Então,
fiquem aí com essa ideia de que gestação ectópica é aquela que está fora da cavidade corporal do útero, mas quando a gente fala de gestação ectópica, geralmente a gente está pensando em gestação tubária, tá bom? E aí, a gente tem duas possibilidades, a gestação ectópica íntegra e a gestação ectópica rota. A tríade clássica da gestação ectópica, pintou na prova, paciente com atraso menstrual, sangramento vaginal e dor pélvica, pensa em gestação ectópica. Toda mulher com dor na barriga precisa fazer HCG, não se esqueçam. Já na paciente com a ectópica rota, aí a gente vai ter sinais do sangramento para dentro da barriga. Então essa paciente pode ter uma dor mais importante, sincopal e lancinante, instabilidade hemodinâmica, equimose periumbilical, que é o sinal de Cullen, sinais de peritonite e descompressão brusca positiva, né? Então, na ectópica rota, a gente tem todos esses sinais aqui de sangramento na barriga, peritonite, irritação escapular, sinal de Proust, que é o fundo de saco de Douglas, o grito de Douglas, a equimose periumbilical, que é o sinal de Cullen, então ela está sangrando para dentro da barriga, tá? E lembrar, tríade clássica, pintou na prova, atraso menstrual, sangramento genital, dor abdominal, tem que pensar que pode ser ectópica, beleza? Acho que surgiu uma dúvida aqui sobre o toque vaginal nos casos de abortamento. Toque vaginal, né? O que ele vai te trazer? Se for um abortamento inevitável, Daniel, colo pérvio. Se for um abortamento evitável, ou ameaça, ou abortamento completo, colo impérvio. Ah, o Aidar está perguntando sobre conduta aqui no abortamento, né? Então vamos lá. Vamos retomar aqui. Então, ameaça de abortamento, orientação e sintomáticos, beleza? Abortamento retido. Então, gestação que não vai evoluir, mas ainda não perdeu. Pode ter conduta expectante por até 30 dias ou conduta ativa. E aí a conduta pode ser ativa medicamentosa, com misoprostol, ou esvaziamento uterino. Beleza? Aborto completo. Nada a fazer. Está resolvido, né? Faz tipagem sanguínea, se for RH negativo, faz imunoglobulina. Abortamento incompleto. O que precisa fazer? Esvaziar essa cavidade, né? Então não posso deixar aquele resto de material. Pode esvaziar direto com curetagem ou amil, ou pode fazer conduta medicamentosa, tá? Para esvaziar, para aquele eco ficar menor que 15 milímetros. E no abortamento infectado, a gente tem que esvaziar o útero e fazer antibiótico-terapia para tratar, beleza? Ficou dúvidas, Aidar? Se ficou, você manda, beleza? Christian, frequência cardíaca e PA, dá para me direcionar para uma gravidez ectópica ou íntegra? Christian, sim, mas pode ser que a paciente tenha uma ectópica rota e ainda não tenha instabilidade hemodinâmica, mas na ectópica rota, geralmente ela vai ter um choque hipovolêmico, então ela vai ter taquicardia, hipotensão, né? Sinais de instabilidade hemodinâmica. Então sim, Christian, é uma forma de diferenciar a ectópica íntegra da ectópica rota, beleza? Então, lembrar aqui, né, ó, instabilidade hemodinâmica é um dos sinais que a gente vai ter na ectópica rota, beleza? E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico da ectópica? Ultrassom. Não dá para diagnosticar a ectópica sem ultrassom. E além do ultrassom, a gente precisa do beta-HCG quantitativo. Aqui não adianta qualitativo, saber se ela está grávida ou não. Então, faço ultrassom, faço HCG. E aí lembrar do índice discriminatório do HCG, isso é do manual do Ministério da Saúde, tá? 3.500. Por quê? Porque na literatura existe lugar que fala 1.500, lugar que fala 2.000, mas o manual do Ministério da Saúde fala em 3.500. Por quê? Porque nas gestações gemelares pode demorar mais para aparecer a imagem. Então ele usa um índice discriminatório mais alto. Então, se eu tenho um HCG quantitativo maior do que 3.500, eu tenho que ver imagem dentro da cavidade uterina, tá? Tem que ter, gestação tópica tem que aparecer. Se não aparecer, tem que pensar em ectópica. Em geral, na gestação tópica, a gente tem aumento do HCG em pelo menos 50% em 48 horas. Então, para saber se é ectópico ou não, putz, fiz lá a imagem, o HCG ainda é de 2.000. O que você faz?
repete em 48 horas, observa se passou dos 3.500 e como está a evolução desse HCG. Então, primeiro ponto é, está grávida, tem a tríade, faça ultrassom. Tem saco gestacional intraútero, é gestação tópica. Esquece, não é ectópica. Opa, não tem nada na cavidade. E agora, como que eu vou saber se é uma incipiente ou se é uma ectópica? Se tiver massa anexial, é ectópica, né? Fechou, viu lá? Tem uma massa anexial típica de ectópica e ectópica vai abordar. Opa, não tem massa anexial. O que você vai fazer? HCG, quantitativo. Se for maior do que 3.500, não tem nada dentro do útero, é ectópica. Isso é o fluxograma do Ministério da Saúde, tá? Gestação ectópica. Opa, não, fiz o HCG, mas ainda é menor do que 3.500. Tem que fazer curva. Repita em 48 horas. Se o valor duplicar, gestação tópica. Se os valores subirem menos de 50%, ou é uma gestação tópica inviável, que está perdendo, ou é uma ectópica, e aí eu preciso continuar curvando. Então é assim, fiz ultrassom, viu que é ectópica, com massa anexial, fechou. Ou viu uma gestação tópica, fechou. Não vi nada no anexo, não vi nada dentro do útero, faço o HCG, quantitativo. Se o HCG for maior do que 3.500, não tem nada dentro do útero, a rigor é ectópica. Veio menor que 3.500, não dá para ter certeza. Aí você vai ter que seriar a cada 48 horas para chegar ao diagnóstico. Beleza? Então é assim que você vai raciocinar. Lembre-se, qualquer gestação com sangramento, por mais que a primeira hipótese seja de um abortamento, enquanto você não tiver um ultrassom com gestação tópica, não dá para garantir que não seja ectópica, tá? As doenças sexualmente transmissíveis são fator de risco para gestação ectópica? Sim, Wilfredo. Qualquer coisa que afete a tuba é fator de risco para ectópica. Então, endometriose, tratamento para infertilidade, cirurgia pélvica prévia e o principal fator de risco aí, antecedente de doença inflamatória pélvica, tá? Porque a gente tem acometimento tubário. A gente aumenta a chance de ectópica em 15 a 20% nas pacientes que tiveram ectópica, beleza? E aí, como que eu vou conduzir? Fiz o diagnóstico de ectópica. Você vai dividir em dois grandes pontos, tratamento conservador e tratamento cirúrgico, tá? Dentro do tratamento conservador, você pode ter a conduta expectante, que é não fazer nada, e o tratamento medicamentoso. Então é assim que a gente vai dividir. E a corujinha aqui lembrando para vocês que imunoglobulina anti-D na gestação ectópica em pacientes RH negativo, beleza? Bora lá. Quando que eu posso fazer conduta expectante? O que é expectante? Só observar. Na paciente que está com beta-HCG caindo, por quê? Porque o próprio organismo está resolvendo. Se o organismo está resolvendo, não tem por que eu intervir. O HCG não pode ser alto, tem que ser um valor baixo, tá? Não pode ter embrião vivo na tuba, o paciente tem que estar estável, a massa tem que ser menor do que 5 centímetros e a paciente tem que ter interesse em preservar a tuba, tá? Então, para a conduta expectante, o HCG tem que estar caindo e tem que ter esses critérios. Já para fazer o metotrexato, o que a gente tem que ter? Os mesmos critérios, ó, beta-HCG menor que 5.000, massa menor que 3,5, e aí o HCG tem que estar aumentando. Por quê? Porque para que eu vou dar remédio numa paciente que está com beta caindo? Então tem que ter aumento do HCG. Também tem que ter estabilidade hemodinâmica, desejo reprodutivo e não pode ter BCF, tá? Então para fazer conduta medicamentosa não pode ter BCF. E aí, o metotrexato, ele é um antagonista aqui do ácido folínico, né? Então ele não vai permitir a proliferação do tecido trofoblástico e a gente depois que faz o acompanhamento com HCG. Geralmente a gente repete uma semana após para avaliar se houve queda de pelo menos 15% do HCG. Exame de imagem não serve para segmento do tratamento clínico, é o HCG que vai me nortear, beleza?
E o tratamento cirúrgico, que a gente pode fazer para qualquer paciente, né? A gente só não vai fazer na paciente que está com HCG caindo, porque não faz sentido, né? Ela já está resolvendo espontaneamente. Na maioria das situações, a gente vai fazer por laparoscopia, uma via menos invasiva. Mas, se a paciente tiver choque hipovolêmico, uma ectópica não tubária, uma massa anexial muito grande, múltiplas aderências, ou ela tem aí um sangramento depois de um tratamento conservador, a gente vai fazer laparotomia, tá? No SUS, muitas vezes a gente vai fazer laparotomia direto porque a gente não tem videolaparoscopia. Mas, a rigor, se a paciente estiver estável, não tiver uma ectópica rota, não for muito grande, a gente pode fazer via laparoscópica. Beleza? E aí, só para a gente resumir, né? Então, fiz o ultrassom transvaginal. Se tem saco gestacional tópico, é gravidez tópica. Se tiver gravidez ectópica rota, líquido livre na cavidade, vou partir para o tratamento cirúrgico, né? Tem instabilidade, sangramento para a barriga, é cirurgia, tá? Ah, a gravidez ectópica é íntegra, mas a massa é maior que 5 centímetros, parto para cirurgia. Opa, não, a massa é menor que 5 centímetros, o que eu vou ver? Opa, o HCG está caindo, é menor que 2.000? Conduto expectante. Opa, o HCG está aumentando? Se for uma massa pequena, menor que 3,5, e que cumpra os critérios aí do tratamento com metotrexato, faço metotrexato. Se for um HCG que está aumentando e a massa tubária é maior que 3,5, eu vou partir para o tratamento cirúrgico. Então, lembrem-se aí desses fluxogramas para facilitarem o raciocínio de vocês, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui nessas apostas, né?